Eu sou o professor Drauzio, vou mostrar hoje como criar jobs no SQL Server. Bom, o que é um job? Um job é um serviço automático, job quer dizer serviço, é alguma coisa que você precisa fazer de forma automaticamente, que rode com frequência em determinado dia, numa determinada hora, de hora em hora. É um serviço ou um trabalho que você precisa fazer e que você quer automatizar esse trabalho. Alguns exemplos básicos do que você poderia fazer com o job. Por exemplo, você poderia criar um job para atualizar uma base de relatórios BI, por exemplo, um mini BI que você tem e todo dia esse BI é D-1, né? Sempre com as informações de ontem, nunca ele é uma base real, uma base de produção, é sempre D-1, vamos supor. Aí você cria um job para rodar de noite e atualizar essa basezinha de relatórios. A curva ABC dos produtos. Então, todo dia de madrugada você pega as vendas nos últimos 120 dias, faz o cálculo, a média e gera a curva e salva lá na tabela de produtos. Tá? Atualizar a média. Você quer atualizar a média de venda diária de produtos. Então, você tem a média de venda diária. Aí, todo dia de madrugada você faz a média do quanto vendeu nos últimos 3 meses, por exemplo, e salva num campo chamado média diária na tabela de produtos. E-mail de quanto pagar vencendo e vencidas. Vamos supor, eu quero que todo dia às 4 horas da tarde, que é a hora que o chefe do financeiro está terminando as coisas dele, ele vai pagar as contas da empresa. Então, todo dia às 4 horas da tarde você manda um e-mail com as contas vencidas ou vencendo hoje, para ele dar aquela... não esquecer, né? Vamos supor, porque às vezes ele anota e esquece, então chega o e-mail, ele vai ver o e-mail e vai lembrar. Ou você tem uma empresa, um bar, um estabelecimento e você gosta de mandar e-mails para os clientes. Então você pode configurar meia-noite 1. Então, meia-noite 1 o sistema roda, vê a quinta-feira aniversário naquele dia com base na data de aniversário do cliente e manda e-mail. Você vai ser o primeiro a mandar um e-mail para o cliente. Tá? Ou você tem a tabela de cheques, por exemplo. Você tem uma tabela que chama cofre, e lá tem os cheques. E o cheque está a prazo. Aí no dia seguinte ele é um cheque pré-datado e que ele se tornou à vista. Então você tem lá o status, a prazo ou à vista. Tá? Então, se você de repente vai controlar isso, você pode usar um job para toda madrugada ele verifica se a data do cheque atualizou, ela se torna à vista. Atualizar os preços dos produtos, vamos supor que você tem uma atualização programada para uma sexta, você quer lançar todos os produtos que são 200 para eles atualizarem na segunda-feira logo de madrugada. Então você cria um job, cria uma tabela de produtos, a pessoa do compras lança lá os produtos e os preços novos e na segunda-feira o job roda e atualiza os produtos. Tá? Não precisa ser aquela correria no dia, acordar de madrugada para atualizar os preços. Exportar NFI, às vezes você tem lá na contabilidade um programa que ele tem que importar os XMLs. Então você pode criar um job que de madrugada ele exporta esses XMLs e coloca na pasta lá da contabilidade e o rapaz chega e já aperta o botão importar e importa. Tá? Então todos esses cenários são possíveis utilizando o que nós vamos ver hoje que são os jobs. Então vamos lá. Conectar no SQL Server. Então aqui está no meu banco. Bom, vou fazer um exemplo da curva ABC dos produtos. Então, aqui eu tenho o meu banco Boteco e no Boteco eu vou estar usando para criar um job. Tá? Então, dentro do Boteco eu tenho as tabelas, eu criei aqui básicas que são de produto. Então, aqui eu tenho o ID, a descrição e o curva ABC, por exemplo. A de título e título item. A título item título é a nota fiscal, né? O pessoal chama de nota fiscal, a gente chama de título, que é mais genérico. E título item é onde estão os itens. Então, como é que eu atualizo a curva? Eu vejo quanto vendeu de um item num certo período, aí eu ranqueio em ordem decrescente e aí eu falo, os 60% dos meus produtos são curva A. Então, ordeno as vendas nesse período de 3 meses e aí assim eu classifico os 60% A, os outros 30% B e assim por diante. Tá? Para fazer isso, eu criei uma procedure. Tá? Então, tem uma aula minha, quem não sabe como é que cria procedure, tem uma aula explicando como é que cria procedure. Então eu fiz uma procedure para mim não precisar ficar escrevendo lá no job todo o texto. Então criei essa procedure que chama USP, de usuário Story Procedure, job. Toda vez que eu faço uma procedure para usar lá no job, eu já coloco o nome job para mim saber que ela está sendo usada lá dentro do job. Tá? Então nós chamamos atualizar a curva ABC dos produtos. Tá? Então eu não preciso nem mostrar para vocês o que tem dentro dessa procedure porque não é o foco. Mas aqui dentro seria um select para pegar as vendas nos últimos 3 meses e assim com o select eu posso fazer um cursor ou dar um update e aí eu pego os 60% primeiro, eu coloco curva A, os outros 30B, depende do padrão de cada empresa, né, da configuração. Então eu vou usar essa procedure, é ela que eu vou rodar de madrugada, todas as noites,
para fazer esse trabalho para mim e atualizar a curva dos produtos. Tá? Então vamos lá. Então, como é que eu faço? O Job trabalha no banco de dados, é independente de banco. Aqui eu tenho o Boteco, que é o que eu vou usar como exemplo. Mas o Job, a gente trabalha aqui embaixo, ó, no agente do SQL Server. Ele não está preso a nenhuma base específica. Ele funciona no SQL Server instalado na máquina. Tá? Se o seu agente estiver desabilitado, é só dar um botão direito Start. Se por acaso tiver Disable, tiver vermelhinho, você dá um botão direito Start e ele já inicia o agente e aí ele fica ligado. Tá? Então, olha lá, se você entrar em SQL Agente, aqui nós temos a aba Jobs. Então, eu quero criar um job para esse banco. Tá? Aqui já tem um job que o meu SQL Server criou, né, que é dele. Então, no caso, desses que já tiverem aí, você não precisa mexer. Então, vamos criar um novo. Criar um job é bem simples. Vou mostrar na forma design, que é mais rápida. Não sei se tem a forma de script, eu nunca fiz. Mas eu costumo utilizar o design. Então, botão direito. Quero criar o quê? Um novo job. Repetindo, pensa em português, procura em inglês. Ó. Como que é um novo job? Em inglês, new job. Então, botão direito, new job. Aí o primeiro passo é essa janela de new job. Então, nessa janela, eu vou estar configurando o meu job. Então, qual que é o nome dele? Primeiro, eu coloco um nome para o job. Então, eu vou chamar esse job de atualizar curva ABC dos produtos, por exemplo. Põe um nome bem explícito para você bater o olho no nome e não precisar ficar entrando no job para ver o que ele faz. Tá? Então, tranquilo. Quem que é o proprietário? O Warner. Posso deixar como SA mesmo, que é o que vem por padrão. Tá? Então, aqui o name, ó, coloquei atualizar curva ABC dos produtos. Proprietário não vou mexer. Qual categoria? Aí você define a categoria. Por exemplo, essa que eu estou fazendo é uma manutenção da base de dados. Então, database maintenance, manutenção de base de dados. E aí uma descrição. Então, vamos falar assim, atualiza a curva ABC em valor reais dos produtos do ERP, por exemplo. Você pode dar um exemplo assim. Então, você tem um ERP na sua empresa e esse job vai atualizar a curva ABC dos produtos em reais. Poderia ser em quantidade também. Tá? Quando você trabalha com estoque, com WMS, você trabalha com a curva em quantidade, a curva física. Quando você trabalha com compras aí, ou outras áreas financeiras, você trabalha com valor em reais, vendas, né? Para ter uma noção do quão aquele produto é importante nas vendas da empresa. Então, vamos falar que aqui é de valor. E aí fica assim, então, nome, proprietário, categoria, manutenção da base de dados, database maintenance, e a descrição atualiza a curva ABC em valor reais dos produtos. Aqui você pode colocar uma descrição bem legal que fica fácil de você entender. Tá? Beleza, nós estamos aqui então na aba geral, que é a primeira aba, que é da parte geral do job. Vamos agora para a segunda aba, que é os steps, os passos. Tá? O que é steps? O que é passos? Passos quer dizer os trabalhos, o que o job vai fazer. O que o meu job vai fazer? O meu job ele vai executar aquela procedure lá, que vai atualizar a curva ABC dos produtos naquele banco de dados. Então, vou aqui embaixo clicar em New. Ó. Então, eu vou aqui, deixa eu subir um pouco a janela aqui. Aqui tem o botão New, vou apertar esse botão New para criar um novo step. Então, New. Ah lá. Então, step, pode pôr qualquer nome aqui, vamos pôr step que executa a procedure. Vou história de procedure aqui. História de procedure. Um nome para você bater o olho também e saber que step é a parte do job onde executa a história procedure. Tá? O que ele vai executar? Ó, você pode escolher o que ele executa, PowerShell e uma série de coisas. No nosso caso, nós vamos executar um script SQL, tá? É um command script. E aí, nós vamos escolher em qual base de dados que esse job vai estar rodando. Tá? No nosso caso, eu vou escolher Boteco. Tá? Então, tá vendo? Um job, ele roda, como ele roda no banco inteiro, você tem que apontar para ele em qual base de dados ele vai estar executando. Tá? E aí eu falo o que ele vai executar. Então, como é que executa uma procedure? Exec e o nome dela. Deixa eu pegar aqui o nome da minha procedure. Que eu chamei de USP curva ABC dos produtos. Então, exec. Olha lá. Só isso. Tá vendo? Fácil, né? Ah, Drauzio, mas se você precisar passar um parâmetro aqui, você pode pôr parâmetros. Na minha procedure não tem. Mas aqui, se você tivesse parâmetros, por exemplo, aqui você poderia estar passando os parâmetros aqui, tá vendo?
Então, ó, se tivesse, né, aqui você colocar exec a procedure e passar os parâmetros da procedure. No meu caso não tem parâmetro nenhum, ela está fixa lá, por exemplo, 120 dias, e aí ela pega nos 120 dias e atualiza. Se você quisesse flexibilizar, de repente colocar os dias aqui, tá, quantos dias ela vai pegar de venda para atualizar a curva, você poderia passar como parâmetro os dias. Tá? Olha lá, então só isso. E posso dar um OK. Tá? Então é bem simples o step, o nome, o tipo, o banco e o comando. Tá? Aqui, se você quisesse escrever aqui, ó, update, TBL produto, tá, você podia fazer aqui, mas fica, na minha opinião, fica desorganizado. Tá? Prefiro colocar uma procedure lá e deixar só o nome dela aqui. E se um dia você faz backup, esquece de fazer um backup do job, pelo menos você não perde a procedure que executa o job, ela está lá dentro quietinha. Tá? Normalmente acontece, às vezes o pessoal cuida do banco, esquece dos jobs e às vezes muda a base de lugar e o job fica. Tá? Então, por isso que eu prefiro fazer assim. E aí, pessoal, dá um OK. Tá? Então, vamos apertar o OK. E tá pronto, olha lá, step, executa, story procedure. Então, aqui ele apareceu aqui para mim. Ó. Então, agora aqui eu já tenho o step. E por último, vamos nos schedules. O que são os schedules? As tarefas, né? Que horas que ele vai rodar, quando ele vai rodar. Então, é aqui que eu configuro se vai ser diário, se vai ser mensal, semanal. É aqui que eu vou fazer essa configuração. Então, nas schedules, vamos clicar em New, aqui embaixo, e vamos configurar uma nova schedule. Então, vou colocar aqui, ó, schedule, quando vai rodar. O nome dela. Então, eu vou colocar um nome bem legal, assim, você bate o olho e você fala, schedule é quando vai rodar. No começo que você está aprendendo com o job, é legal pôr esses nomes assim para você bater o olho e você falar aqui que eu configuro quando roda. Tá? Que tipo de schedule que é? Então, no nosso caso recursiva, posso falar que ela vai começar quando o SQL a gente startar, por exemplo, toda vez que você startar o serviço ele faz isso. Vamos supor que é uma configuração toda vez que inicia o serviço, ou quando a CPU startar, tá? Começar. Tá? Mas no caso, o padrão, o mais utilizado é o recursivo, que fica fazendo diariamente, semanalmente, etc. Tá? Com que frequência você quer que esse job executa? Olha lá, weekly, que é semanalmente, diariamente ou mensalmente? Dia, semana ou mensal? Tá? Vamos escolher diariamente, eu quero que o meu job rode diariamente, toda madrugada. Olha lá, então, diariamente, a cada, recursive every, diariamente a cada quantos dias? Olha lá, ó, a quantos dias? A um dia, então cada um dia, quer dizer, todo dia. Se for um negócio que não é muito importante, se você quiser rodar uma vez por semana, a cada 2 dias, a cada 3 dias você configura. Nesse caso, a cada um dia, vamos supor que é um e-mail de aniversário. No caso, nós estamos falando da curva BC, né? Vamos falar da curva BC. Então a curva BC tem que ser todo dia. Todo dia você pega a venda do dia anterior, com os últimos 120 dias, e aí você atualiza ela. Então tem que ser diariamente. Aí você configura um pouco mais para baixo quando que ela deve ocorrer, tá? As ocorrências. Então aqui embaixo eu vou falar. Então qual horário? Tá? O ideal aqui nessa parte de horário é você falar, bom, por exemplo, minha empresa trabalha até as 10h30 da noite. Vamos rodar todo dia 1 da manhã. A empresa, os processamentos do CPD dela fica processando relatório, arquivos até as 3 da manhã. Então roda às 4 da manhã. Então tenta achar um intervalo, um período que o banco de dados está quietinho, está lá sossegado, você roda esse job e ele não afeta a produção da empresa. Tá? Isso em casos que não tem necessidade. Agora, se for um caso, por exemplo, que precisa atualizar de hora em hora, não tem problema. Ele pode rodar junto com a produção e se ele for consumir a tabela que usa muita, fica um pouquinho lento na hora que ele estiver trabalhando, mas também não costuma demorar. Então vamos lá. Ele quer que ocorra em que horas? Por exemplo, de aniversário eu quero que ocorra às 0 horas e 1 minuto. Então, olha lá, vim e configurei. Ó, se for, no caso de aniversário, eu quero que ocorra meia-noite e 1. Não, essa aqui é de produtos. De produtos não tem problema. A minha produção termina de faturar pedido às 4 horas, eu vou colocar para rodar às 5 horas da manhã, às 5h30, para ficar tranquilo, para não ter problema lá. Então, eu coloquei às 5h30, tá vendo? Agora, e se for uma situação que eu quero que atualize a curva de hora em hora? Então, ó, se eu quiser que seja de hora em hora, então eu vou aqui, ó. Eu quero que ocorra sempre de 1 em 1 hora, tá? Então, em qual período? Se eu quero na parte da manhã, você pode configurar. Mais para cá, ó, você pode configurar. Então, aqui, ó, de hora em hora. E aqui no canto você fala, eu quero que aconteça de hora em hora, das 7 da manhã a meio-dia, por exemplo.
Tá? Se você quiser forçar um certo horário, você pode colocar, começando às 0 da manhã e parando a meio-dia. Então ele fica atualizando a partir da manhã, tá? Por exemplo. Mas no nosso caso a gente quer todo dia num certo horário. Então eu quero que ocorra todo dia às 5h30 da manhã. E aí mais para baixo ele pergunta qual que é a data de início, tá? Que nós vamos começar então no dia 26/12, que é hoje, começa agora, quando eu ok. E se você quiser que ele para, vamos supor que no Curva ABC não, mas se for uma promoção, alguma coisa que você tem uma faixa de período para estar mandando e-mail ou para estar fazendo a execução de um certo job, aí você coloca lá até o final e aí chega naquele dia o job desliga e se você esquecer de desligar ele não tem problema. Então você se assegura que ele não vai passar daquele período. Tá? No nosso caso pode deixar, vamos deixar ele sempre atualizando o Curva ABC e dou um ok. E aí está pronto, pessoal. Então aqui ele está pronto, ó. Meu jobzinho está criado aqui embaixo agora. Se você dá uma olhada, tá aqui o job. Então tem aqui, ó, atualizar curva ABC dos produtos. E aí esse job vai estar rodando diariamente, todos os dias às 5 horas da manhã. Se você precisar editar ele, no caso, eu notei que eu escrevi SPED em vez de STEP na hora que eu estava criando o STEP. Então vamos editar. Percebi que eu escrevi errado e vou precisar alterar. Então eu vou aqui no meu job, botão direito e vou em propriedades, properties. Quero alterar ele, quero editar as propriedades do job. E aí aqui eu vou em steps, olha lá, ó, aqui está escrito errado, está escrito SPED. Então vou clicar nela e vou no botão editar aqui embaixo. Ó. Quero editar o meu step. Tá? E aí em vez de pôr SPED aqui, eu coloco step espaço, acertei a descrição, que havia escrito errado, executo story procedure e dou um ok. Vamos de novo em propriedades, que eu quero mostrar mais um detalhe. Aqui propriedades, tem um botão direito propriedades do job. Aqui existe uma aba, uma área chamada notificações, ó, que serve para você enviar notificações. O que é isso? Por exemplo, vamos supor que você tem uma conta de e-mail configurada no seu SQL Server e você quer enviar um e-mail te avisando toda vez que falhar o job. Tá? Então aqui, ó, e-mail, então eu quero que envie um e-mail, no caso, aqui precisaria ter a conta configurada. Quando você quer que envie um e-mail? Eu quero que envie um e-mail quando o job for executado com sucesso, ou quando o job falhar, ou quando o job for completado, tá vendo? Se você preferir que ele te envie todo dia para você acompanhar, você coloca no sucesso. Se você quiser saber só quando falhar, você coloca na falha. Aí tem que ter a parte de configurar a parte de envio de e-mail no seu SQL Server. Tá? Vamos dar um OK. Se você quiser executar o job para testar, só dar um botão direito em cima do job e escolher a opção Start Job at Step. Então, executar o job, começar ele por passos. Então, ele vai executar. Olha lá, ó. Aqui no caso ele só tem essa parte de rodar a curva BC. Então, ele rodou a curva BC e finalizou com sucesso. Se a procedura desse erro, ele teria dado o problema aqui e teria te avisado. Tá? Dá um close. Então, fica assim o nosso job. Então, é legal essa parte de jobs porque você automatiza vários processos, né? Muitas coisas. Inclusive, se precisar gerar arquivo TXT também, eu não falei, mas o SQL tem o poder de gerar um arquivo, uma string e salvar essa string numa pasta. Ele consegue fazer isso. Tá? E a única prevenção que você tem que tomar cuidado é se alguém alterar as tabelas ou a procedura que o job executa. Então, quando sai release ou se algum programador mexer em alguma tabela que ele souber que ele vai alterar o job, ele tem que ficar atento em testar o job para verificar se a função não foi afetada. Caso contrário, é muito difícil. Já criei muitos jobs e nunca tive problema com essa parte de jobs.